Bom, pessoal, vamos lá dar início agora à quinta semana do quarto bimestre da disciplina de biologia, né? Nesta semana a gente vai trabalhar um pouco com vocês, explicar e discutir a questão dos vírus e bactérias, né? Nós É importante agora a gente frisar a diferença de cada um, né? Dentro da biologia. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a estrutura do vírus, sobre a replicação viral, o vírus e o ambiente, o vírus e a saúde humana, gripe e resfriado, gripe espanhola, dengue, chikungunya, zika, febre amarela, raiva, vacinação, hepatite viral, HPV e AIDS. Isso está nas páginas 29 e 32. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar somente sobre os vírus. Na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre as bactérias. As atividades é a 1, 2, 3, 4 e 5 da página 47 do livro didático. Então, dando início, essa imagem aqui é uma charge, o Malho de Leônidas, feita em 1904, satirizando a vacinação obrigatória contra a varíola no Brasil. Observe que as pessoas tinham que ser vacinadas obrigatoriamente naquela época. Porque a vacinação ela é super importante para a proteção do indivíduo e dos indivíduos que estão ao seu entorno. Neste momento da história, nós estamos passando por uma pandemia na qual diversos órgãos laboratoriais estão desenvolvendo vacinas para imunizar a população mundial. E a gente ainda tem a revolta da vacina nesse momento. Muitas pessoas não querem se vacinar, estão se achando cobaias neste início de vacinação. E não querem se vacinar, estão indo contra a vacina e tal, tudo que a gente não precisar nesse momento está acontecendo. Então, vocês veem que isso não é algo novo. Em 1904 houve essa revolta também. Mas, se vocês observarem, todos nós somos imunizados por diversas doenças no decorrer da nossa infância. Assim que nascemos, temos as vacinas e continuamos tomando ela por resto da vida, dependendo, algumas temos que fazer reforço de 5 a 10 anos, após ser tomadas as doses de imunização. Então, pessoal, dando início, vamos lá. Vírus e bactérias. Em meados de 1900, a cidade do Rio de Janeiro era conhecida mundialmente como túmulo de estrangeiros, pois muitos turistas de outros países que visitavam essa cidade ficavam doentes por causa de diversas doenças que assolavam o lugar, e muitas delas morriam. Para resolver esse problema, em 1903, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que viveu entre 1872 a 1917, foi nomeado para tentar acabar com diversas epidemias instaladas na cidade. Entre essas epidemias estavam a peste bubônica, a febre amarela, a varíola, o sarampo, a tuberculose, a escarlatina, a difteria, a coqueluche e o tifo. Então eram várias doenças que atacavam ali aquela população. Em 1904, o governo brasileiro aprovou uma lei determinando a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Essa vacina ainda era desconhecida da população brasileira, que se mostrou duvidosa em relação à sua eficácia. Em razão dessa resistência à vacina, as autoridades e os agentes de saúde passaram a obrigar as pessoas a se vacinarem, inclusive invadindo suas residências se fosse necessário. Então a história se repete, pessoal. Em 1904, houve uma vacinação e as pessoas duvidavam da eficácia da vacina. Hoje, a gente não tem essa obrigatoriedade de tomar a vacina da Covid-19. Uma que nós temos a vacina ainda para todos, ela ainda está bem demorada, e outra situação é que essas vacinas, elas têm que fazer testes
e esses testes hoje são cada vez mais aprimorados, cada vez mais eficazes e com resultados científicos que comprovem ou não sua eficácia, que é o caso de algumas vacinas que já foram testadas, né, da Covid na população brasileira e mostrou eficácia para as doenças mais leves, mais médias e pesadas principalmente. Então, esse evento da vacinação em 1904, ele pode ser relembrado hoje no ano de 2020, 116 anos após. Mas ainda nós não temos essa obrigatoriedade de tomar as vacinas ainda. Eu acredito que não vai ter, né? Mas a população tem que se imunizar por causa dessa pandemia. A gente observa que as nossas aulas, por exemplo, estão sendo de forma remota, alguns trabalhos estão sendo em home office, que é uma forma remota de trabalho. O mundo mudou mesmo. E alguns costumes e hábitos que foram adotados com esta pandemia vão dar continuidade posteriormente se passar esse tumulto. Podemos dizer que a tecnologia ela veio para ficar e algumas coisas vão ser utilizadas posteriormente à pandemia, que assim esperamos. Então, apesar da oposição, a campanha da vacinação foi levada adiante e conseguiu erradicar a varíola no Rio de Janeiro. Então, a população tinha uma dúvida, mas mesmo com essa revolta da vacina que houve, a vacina se demonstrou eficaz. Então, muitas pessoas foram presas, ficaram feridas ou morreram, porque foi uma revolta mesmo, foi como se fosse uma guerra. Então, qual é a importância das campanhas de vacinações atuais? Essas são perguntas que devemos responder. Normalmente, as vacinas são produzidas para proteção contra agentes infecciosos, como alguns vírus e toxinas de bactérias. Quais são as principais diferenças na reprodução desses organismos? E você sabe quais as doenças citadas no texto são causadas por bactérias e por vírus? Então, nós temos vacinas que são feitas para vírus e vacinas que são feitas para bactérias, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre essas diferenças no decorrer. A importância das campanhas das vacinas é erradicar doenças, é minimizar problemas que afetam às vezes um país ou até o mundo, né? Então temos o vírus. O vírus, né? É importante falar do vírus. O vírus ele possui de 12 e 400 nanômetros e por isso não podem ser observados por microscópio ópticos. Essa condição fez sua visualização ser possível somente após o desenvolvimento do microscópio eletrônico. Então aqui a gente pode ver nessa imagem aqui é uma parte de uma hemácia. Ela é bem grande em relação a um vírus. Tá? Vocês veem o vírus bem pequeno. Ó, aqui é uma parte do hemácia enorme. E aqui é uma bactéria da Escherichia coli, que ela tem 3.000 nanômetros. Então, o vírus tem até 400 nanômetros. Então, a bactéria Escherichia coli ela é muito maior que um vírus, por exemplo, de 400 nanômetros. Então, a diferença dos tamanhos. Então, um microscópio óptico que a gente utiliza com mais no dia a dia, ele não consegue aumentar a imagem, ele não conseguir pegar esse micro-organismo e ser visualizado. E daí, depois, com a vinda do microscópio eletrônico, é um microscópio que aumenta muito mais vezes que o microscópio óptico, conseguiu se visualizar o vírus. Então, até antes do século XX, várias doenças virais eram conhecidas, mas não se sabia o que as causava. Por exemplo, em 1886, o químico holandês Adolfo Meyer, 1839 a 1907, detectou que uma doença observada nas folhas do tabaco era transmitida de uma planta para outra, mas seu agente causador não era conhecido. Essa doença era chamada de doença do mosaico do tabaco. No entanto, em 1892, o bacteriologista russo Dmitry
Ivanovsky, 1864 a 1920, realizou um experimento na tentativa de isolar o agente causador da doença do tabaco. Para isso, coletou algumas folhas doentes da planta e amassou até obter um líquido. Em seguida, passou esse líquido por um filtro capaz de reter até mesmo as bactérias. Colocou então o líquido filtrado em contato com as plantas de tabaco sadias e observou que essas plantas adoeceram, ou seja, adquiriram a doença do mosaico. A partir desses resultados surgiram algumas teorias, entre elas a do microbiologista holandês Benjamin Ruijten, 1851 a 1931, indicando que o agente causador da doença não era um ser vivo, mas um tipo de fluido não filtrável. Essa teoria deu origem ao termo vírus, do latim veneno, que começou a ser empregado por volta de 1930. Entretanto, por volta de 1935, o cientista Stanley realizou novos experimentos e pela primeira vez conseguiu isolar o vírus do tabaco. Então, com esses estudos, eles começaram a ter ideia que não era uma bactéria, que não era um protozoário, que não era um fungos que causava o problema ali no tabaco, na planta tabaco, que dá origem ao cigarro, né? E daí eles fizeram muito estudo com essa planta, porque essa planta, ela valor econômico na época e até hoje muito grande, né? Muitas pessoas consomem o cigarro, né? Consomem o tabaco. Então eles fizeram estudos porque eles precisavam dessas plantas sadias para questão financeira mesmo, né? Então, muitos experimentos foram feitos até chegar ao isolamento em 1935. Então, a estrutura do vírus. A estrutura do vírus é simples. Ele é formado por um ácido nucleico, o DNA, desoxirribonucleico, o RNA, ribonucleico, né? Que constitui o genoma viral envolvido por uma capa proteica denominada capsídeo. Alguns vírus possuem um envoltório lipoproteico, conhecido como envelope viral, e é chamado de vírus envelopadas. Uma dessas partes de vírus podem apresentar estruturas denominadas espículas, que são utilizadas para ancorá-las nas células. Então aqui a gente tem exemplos de vírus não envelopados e vírus envelopados, né? Então a gente pode observar aqui a estrutura do papilomavírus, causador de tumores em animais. Então ele não tem envelope, ele não tem essa proteção. Ele é bem mais simples. E no seu núcleo aqui, no seu interior, ele tem um ácido nucleico. Nós temos aqui estruturas do Bacteriolophus tipares, parasita de bactérias. Então é um vírus que ele se apropria das bactérias, ele vai parasitar e matar essas bactérias. Nós temos a parte do capsídeo, né? Que é esse envelope proteico, lipoproteico. Nós temos a bainha, temos o ácido nucleico aqui no interior deste capsídeo. Temos as fibras caudais. E aqui nós temos o exemplo de vírus envelopados, que é a estrutura do herpesvírus, causador de herpes em seres humanos. Esse vírus, a estrutura do vírus do Covid, né, que é o SARS vírus, é bem parecida. Ele tem as espículas, que são espinhos. Esses espinhos carregam atração por as células. Ele tem o seu ácido nucleico, tem um capsídeo também. Ele tem um envelope, uma estrutura que o protege. Então esse vírus é um vírus mais complicado, porque ele tem toda a questão de evolução, da mutação dele. É um vírus bem complicado. Então a gente tem vários vírus com capsídeos. O exemplo dele é o do herpes aqui, que é do livro, e do Covid hoje em dia. Em 2000 foi descoberto o citomegalovírus, um herpesvírus com genoma de DNA, que possui também pequenas quantidades de RNA. O vírus normalmente ele tem DNA ou RNA, e daí foi descoberto um vírus que tem as duas questões genéticas, tem tanto DNA, tanto RNA. Os seres humanos ele tem isso na sua célula, né?
Então, foi uma descoberta interessante, recente. Então, continuando, pessoal, o vírus ele tem a questão da simplicidade e sofisticação do vírus, né? Nós temos a questão que eles só podem ser vistos pelo microscópio eletrônico, enfatizando isso. Existem os vírus, eles são acelulares, ou seja, não são formados por célula, os que diferenciam dos demais seres vivos. Eles, quando comparados a animais mais simples, células vivas, eles revelam sua grande simplicidade estrutural, pois são constituídos basicamente por ácido nucleico, DNA ou RNA, envoltos por moléculas proteicas. A sua simplicidade de estrutura dos vírus está relacionada ao fato que todos eles são parasitas intracelulares obrigatórios, quer dizer, ele necessita de outro ser vivo para se alimentar e sobreviver. Ele é um parasita, ele mata o seu hospedeiro, né, obrigatoriamente, e ele tira todo ali o alimento daquela célula, daquele micro-organismo que ele está vegetando ali. O ciclo vital de um vírus ocorre apenas no interior de células vivas, pois eles são intracelulares obrigatórios. Quando estão fora das células hospedeiras, os vírus não conseguem se multiplicar nem manifestar nenhum tipo de atividade metabólica, pois, entretanto, quando invade as células adequadas, comportam-se como piratas implacáveis, assumem o comando das atividades celulares, levando a trabalhar na produção de novos vírus. Os vírus estão no limite da definição da vida, mantendo apenas características mais essenciais, a capacidade de reprodução. Então, quando eles entram no interior da célula, eles tomam conta de toda a maquinária ali, eles viram o dono, é como se fosse um vírus do computador, né? Ele pega e entra no seu computador e toma as rédeas. É a mesma coisa com os vírus. Dando continuidade, a replicação viral, né? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles utilizam a maquinária das células para realizar sua replicação. Dessa forma, somente conseguem se reproduzir quando estão no interior de uma célula viva, frisando novamente o que eu falei anteriormente. Então, eles, quando estão dentro da célula viva, a célula que eles necessitam, eles começam a fazer sua reprodução. Ali eles conseguem se reproduzir. Fora dela, não. Então, a replicação do vírus acontece em algumas etapas, denominadas aderência, penetração, síntese, maturação e liberação. Essas etapas ocorrem em um ciclo denominado ciclo lítico, no qual várias partículas virais são produzidas e a célula hospedeira é destruída. Ele mata, né, o seu parasita. A célula que ele está parasitando. Parasita ele, no caso. Dependendo do estímulo recebido do meio, alguns vírus, por exemplo, o bacteriófago, que a gente mostrou na imagem, que parasita bactérias, podem realizar o ciclo lisogênico. Trata-se de um tipo de replicação no qual o DNA viral é replicado sem que existia a destruição da célula hospedeira. Então, o bacteriófago, às vezes, ele se reproduz, mas não destrói a sua célula hospedeira, no qual é uma bactéria. Então, nós temos aqui dois ciclos, né? Nós temos o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, né? Então, no ciclo lítico, primeiro vem a aderência, o vírus ele se adere à sua célula hospedeira, né? Depois, essa aderência à célula hospedeira, nesse caso, uma bactéria, no caso da imagem, mas pode ser uma célula humana, por exemplo. Depois, ele tem a penetração, ele vai penetrar, ele injeta o DNA no interior da sua célula hospedeira. Depois que ele injeta esse DNA na sua célula hospedeira, ele vai ter a sintetização, que é a síntese. O DNA viral é replicado pela célula hospedeira, que também é induzida a sintetizar proteínas virais. Então, essa célula hospedeira começa a trabalhar também, não só para ela, mas para o vírus.
A maturação, que ocorre a formação de componentes virais e a formação de novos vírus, como podemos ver na imagem. Então, depois de ser metabolizada, sintetizada, há todo um processo aqui no qual vai madurar, né, maturar, transformar esses DNA que foram injetadas em novos vírus, tá? Após isso, a célula hospedeira rompe e morre, liberando os vírus. E o vírus vai procurar outras células para continuar seu ciclo. Para continuar seu ciclo até, às vezes, ele matar o seu hospedeiro. Não havendo um tratamento, uma medicação ou uma vacinação no qual possa inviabilizar esse tráfico dele dentro do organismo, vamos supor o Covid-19, ele vai conseguir atacar todas as células e matar essas células e produzir mais e mais vírus a chegar a um ponto no qual o hospedeiro não consegue sobreviver. Aqui no ciclo isologênico, nós temos, após a aderência e a penetração do DNA viral, integra-se ao cromossomo bacteriano. Então, aqui na fase de aderência, né, ele adere. Depois, na fase 2, ele começa a reproduzir normalmente, replicando o DNA viral. Após diversas divisões, o DNA viral pode ser liberado do cromossomo bacteriano, entrando novamente no ciclo lítico. Então, aqui, ele se mistura, né? E vai dando origem a novos vírus e usando toda a maquinária. Ele não necessariamente vai matar o seu hospedeiro, ele não necessita disso. Mas ele vai usar toda a situação celular para que ele consiga se reproduzir. O vírus e o ambiente. Os vírus podem ser encontrados no ambiente, no interior dos seres vivos, como animais, vegetais e bactérias, e conseguem manter por determinado tempo em soluções aquosas. Estudos atuais afirmam que sua presença nos oceanos colabora com a reciclagem de elementos químicos presente na água do mar, pois ao destruírem células, principalmente bactérias, realizam um trabalho de reciclagem de nutrientes. É importante frisar isso, pessoal. Existem bactérias boas e vírus bons, mas em ambientes diferentes. Aqui a gente fala de ambientes do mar. Então, estudos falam que esses vírus conseguem reciclar nutrientes do mar. Eles podem atuar como agentes naturais no controle biológico de organismos, impedindo que se tornem pragas. Além disso, sua alta capacidade de replicação, associada à grande capacidade de transportar o material genético entre as células, auxiliam no aumento da taxa de mutação entre espécies, ampliando a diversidade genética. Então, tem um lado bom, né, ok, e tem um lado ruim, né, que são as doenças que ele pode ocasionar. Então, o vírus e a saúde humana. O vírus e a saúde humana, além de sua importância ambiental, o vírus destacam pela sua capacidade de causar doenças, né? Então, ele tem um alto teor de virulência. A partir de agora, estudaremos algumas doenças causadas por vírus nos seres humanos. Então, certos vírus não duram muito tempo fora dos hospedeiros, e sua transmissão requer o contato direto entre um portador e um novo hospedeiro. Então, vamos estudar algumas doenças, né? No decorrer das próximas aulas, a gente vai estar vendo as doenças dos vírus, gripe, resfriado, a gripe espanhola, a dengue, a chikungunya, que são doenças, no caso, complicadíssimas algumas e outras nem tanto. Umas têm tratamento, outras não têm tratamento, né? Como a AIDS, tratamento que eu falo cura, né, pessoal? Tratamento todas têm, mas a gente fala cura. E vamos falar um pouco também da Covid, tá?